Novas informações sobre o caso do Samuel. A Polícia Civil descobre o tiro aí, o autor do tiro, que matou o menino de 6 anos de idade no Itapuã. A bala entrou pela janela do quarto onde ele estava brincando. A janela estava aberta. A criança estava aí numa distância de mais de 1 quilômetro do local do disparo. Vamos ver junto? Na tela. Depois de 23 dias de investigação, a polícia finalmente identificou o responsável pelo tiro que matou Samuel Ribeiro, de 6 anos. O menino brincava em um dos quartos do apartamento da família, no Itapuã, quando foi atingido. Nós concluímos que o tiro saiu em um canteiro de obra a 1,3 km de distância. Caminhou todo esse trajeto, entrou por uma fresta da janela e atingiu a criança. A versão da família sempre foi de que Samuel tinha sido vítima de uma bala perdida. Para chegar ao autor do disparo, a polícia foi ao apartamento onde a criança morava com a família. Cômodos, móveis e o quarto foram analisados. O trabalho da perícia também foi feito aqui, em locais próximos ao apartamento do menino. Os investigadores usaram drones e equipamentos da Polícia Federal. Os agentes, então, concluíram que o tiro veio de uma distância de 1.300 metros, até entrar pela janela e atingir a criança. A resposta da polícia foi um alívio para a família. Estou me sentindo um pouco aliviado, não estou 100%, mas estou me sentindo aliviado, né, de poder, né, chegar numa rua e erguer a minha cabeça, né? Erguer a minha cabeça, porque sempre eu ergui a minha cabeça, né? Só que tem coisas que a gente passa, né? A gente passa que a gente... Nem eu sei explicar aqui pra você, né? Que eu tava andando com medo de uma coisa que eu não cometi, mas sim pelas injustiças de outras pessoas poder fazer comigo, pensando que eu tinha tirado a própria vida do meu filho, né? Mas os familiares seguem angustiados. Com medo, resolveram mudar de endereço. Meu filho convivia há muito tempo aqui, né? O ato de eu não conseguir dormir no quarto onde ele dormia comigo, aquela saudade, é uma coisa assim também que é inexplicável, assim, entendeu? Aí eu decidi a mudar, por causa disso. Por ele ter criado, tipo, a vida dele aqui comigo, né? E só de eu chegar em casa e entrar numa casa dessa onde ele já não entra mais, aí já não aguentava o coração, né? De ver aquilo vazio. O autor foi indiciado por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Uma criança amada, era uma criança que nós fazíamos de tudo pelaquela criança. E hoje a gente olha para um canto e olha para o outro e não vê mais aquela criança. E nada que nós fazer vai trazer ele de volta. Mas nós queremos justiça. O que nós queremos é justiça. Porque o que aconteceu com nós não quer que aconteça com outra família. Uma responsabilidade de uma pessoa, né? Para estar com uma arma na mão, atirando para onde quer. E infelizmente essa bala atingiu a pessoa, a criança que era tão amada e vai ser amada até o resto da nossa vida. Cara, pois é, aquele pai, inclusive, foi sim motivo de desconfiança no começo da investigação. Porque não tinha marca de bala ali, de fora pra dentro, né? Não tinha. Não apareceu arma. Ninguém viu ninguém correr pelo meio da rua. Então o pai foi indagado se não foi ele que fez. E ele chegou a falar para a polícia: não, eu não fiz nada. Eu não tenho arma, eu nunca tive, nunca mexi numa arma. O repórter Tatuzinho, cara, esteve aí com peritos para entender melhor esse caso. Vamos colocar o Tatu aqui comigo, ao vivo. Tatuzinho, até porque esse tiro, pelo que a gente noticiou ontem, foi dado a mais de 1 quilômetro de distância e teria passado pela janela? É isso mesmo? Boa tarde, meu irmão. Oi, Fred. Boa tarde para você, a todos acompanhando essa grande audiência do nosso Balanço Geral aqui no Quadrado e também no estado de Goiás. Pois é, Fred, nós desde o início nós estamos acompanhando esse caso. Lembra que lá atrás, no dia 27 de março,
a criança, o pequeno Samuel Victor Ramos, 6 aninhos, né, que tinha sido socorrido para a base do Corpo de Bombeiros, a princípio como vítima de engasgamento, e depois, né, o pessoal descobriu que tinha uma perfuração de um projétil, de uma marca de tiro, né, ali por meio do SAMU. E esse trabalho foi estrinchando, desenrolando, a perícia foi bastante hábil e ágil nesse ponto, no caso ali o pessoal, principalmente investigando a 6ª DP do Paranoá, para descobrir essa história. E a gente sabe, né, Fred, o autor identificado, preso por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e também disparo de uma arma de fogo. Agora, como explicar? Porque foram 2 disparos. Um tiro acabou entrando na janela do quarto, de um dos quartos do apartamento onde morava o pequeno Samuel com a família, acabou acertando ele, e um outro disparo acabou indo para a casa dos fundos, ali na quadra 47 do condomínio Del Lago, no Itapuã. Ao meu lado, Fred, está o Cássio Tione, que é perito criminal, conselheiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que inclusive tem bastante experiência, mais de 30 anos, como perito da Polícia Civil do DF. Cássio, você pôde acompanhar esse caso de perto pela mídia, teve uma grande repercussão. Como que a gente pode analisar esse caso aí, principalmente esse tiro, né? Que foi mais ou menos a distância de 1,3 km. Boa tarde, bem-vindo ao Balanço Geral. Boa tarde a todos os telespectadores e também ao Fred. Olha, esse caso, ele mostrou-se um caso em que a nossa instituição, a Polícia Civil, acabou conseguindo chegar a esse suspeito de ter efetuado os disparos, né? E a nota que a polícia soltou, ela nos permite entender um pouco como foi esse processo, né? Primeiro, o trabalho pericial, coletando os vestígios e as evidências relacionadas a esses disparos de arma de fogo e concomitante a isso, um importante trabalho investigativo, porque usando esses 2 polos, né, a perícia e a investigação, a gente consegue, né, eles conseguiram fazer um trabalho e apontar esses suspeitos, né, ou esse suspeito. Eu acredito que nós tivemos aqui, na parte da perícia, uma contribuição relativa à análise de trajetória balística, né? Foram 2 disparos, um deles, o disparo que atingiu a criança, provavelmente tenha passado pela janela, né? E aí, com esses dados, né, delimitou-se provavelmente uma área provável de onde poderia ter partido. Usando também informações do calibre da arma, se pode estimar, né, esse alcance máximo que esse projétil, né, que tem uma certa energia, que tem uma certa velocidade conhecida. Então, se estabelece uma área provável. E aí entra também o trabalho de investigação, que nós não temos os detalhes, não sabemos como eles efetivamente chegaram até a excluir diversas pessoas e deixar outras pessoas nessa linha de suspeição. Até que, finalmente, a polícia revelou que tinha se chegado a esse suspeito. Eu acho que, para resumir mais ou menos o que deve ter sido feito, eu diria que essa é mais ou menos a possibilidade que a gente tem para que a polícia tenha concluído e apontado esse suspeito. Como você disse muito bem, a delimitar a área foi um papel que ajudou muito a Polícia Civil a elucidar esse caso, para chegar até esse suspeito que cometeu esse ato de disparar e acabar tirando a vida do pequeno Samuel Victor. Ali, por exemplo, um disparo, pela sua experiência, seja de qual calibre for, a gente sabe que descobriu principalmente por conta da perícia no corpo da criança, da marca do tiro na região do abdômen. Pode ir até quando? A gente viu que esse foi mais ou menos 1,3 km, né? Até quando pode ir esse disparo? Isso vai depender do calibre da arma, né? Mas você tem calibres que atingem até mais de 2 quilômetros. Isso aí vai depender muito do poder, né? De fogo dessa arma, e também não só da arma, tá? Mas do tipo de munição utilizada. Porque você tem munições que tem menos carga explosiva, né? Então são vários esses detalhes. Eu tenho certeza que também ali, por exemplo, eles devem ter usado a informação da localização da lesão no corpo da criança, das informações em relação à posição em que ela se encontrava quando esse disparo a atingiu, né? Porque aí você tem como ir reconstituindo aproximadamente essa trajetória e vai delimitar essa área que a gente citou aqui, que seria uma área provável de onde teria partido esse disparo. E Fred, Cássio Tione,
que é perito criminal, também faz parte do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? Ele que atua aí há mais de 30 anos aqui no DF, fez parte de grandes coberturas na área de perícia, né? Como atuando, né? Falando aí um pouco mais sobre essa situação desses disparos que acabaram acertando aí a casa onde estava o Samuel, ele acabou morrendo, e também uma casa dos fundos ali na quadra 47, no Itapuã. Fred. Valeu, muito obrigado, Tatuzinho. Fico alerta aí, né, gente? O povo que pega a arma, atira pra cima, que atira aí na diagonal, a bala vai cair uma hora, filho. A munição vai cair uma hora. Para com isso.